Mateus, no capítulo 8, de 1 a 3. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, esse é o assunto que nós vamos desenvolver em 3 vídeos. O primeiro vídeo eu quero tratar sobre a lepra do pecado. No segundo vídeo, eu quero tratar sobre a saga do leproso. E no terceiro vídeo eu quero tratar sobre o encontro de Jesus com o leproso. Muito bem. A lepra é uma doença terrível. Ela é causada por uma bactéria, o Microbacterium leprae. E tem 3 tipos de lepra que são terríveis. A lepra adimorfa, virchoviana e tuberculose. Esses 3 tipos são terríveis. Até se você digitar no Google o nome lepra, imagens, vão aparecer assim imagens terríveis. Né? Ela começa com uma mancha na pele. E essa mancha vai se tornando insensível, porque a lepra ataca a sensibilidade, os neurônios. E a mancha vai crescendo, a lepra vai se espalhando e começa a atacar o corpo inteiro. Uma das partes que ela ataca são as cartilagens. A orelha cai, o nariz cai e a aparência da pessoa fica fantasmagórica. Um negócio horrível de se ver, de se olhar. Depois ela ataca os nervos e as partes como braço, perna, as partes periféricas do corpo. Ela repuxa o nervo, encavala os ossos e forma o que os médicos chamam de elefantíase. A mão da pessoa fica como as patas de um elefante e os pés também. À medida que ela vai progredindo, vai piorando. E a situação do leproso vai ficando cada dia pior. Agora, a Bíblia, se você digitar aí no seu celular a lepra do pecado, a própria inteligência virtual separa um monte de versículo bíblico e mostra que é uma expressão que se refere à ideia de que o pecado corrompe a pessoa espiritualmente, de forma semelhante à forma como a lepra corrompe o corpo. Então, aquilo que se vê no corpo, a progressão da lepra, a piora, a Bíblia mostra e faz uma comparação com o pecado. Como que o pecado corrompe a alma? Em que situação fica um pecador que tem o pecado corrompendo a alma? Ou seja, a alma se deteriora. E ultimamente tem aparecido doenças assim incríveis, que são doenças da alma. Porque o pecado realmente destrói a alma. Agora, no encontro entre Jesus e o leproso, já fica claro uma coisa. Jesus cura o corpo e Jesus cura a alma. Jesus limpa o corpo, Jesus limpa a alma. Jesus faz uma limpeza completa. Você está me entendendo? Um outro dia minha filha veio falando comigo, que uma senhora disse que era evangélica e veio conversar com ela. Aí perguntou para ela, na sua igreja fala de pecado?
Falou, fala, ué. É lógico. Toda igreja tem que falar de pecado. Por quê? Porque Jesus veio salvar e libertar aquilo que havia se perdido. E o homem pecou, Deus manda um Salvador e o Salvador restaura do pecado. Antes na minha igreja não fala sobre isso, não. Fiquei, meu Deus do céu. Mas então estou corrompendo a Bíblia. Porque a igreja não falar de pecado está corrompendo a Bíblia. Você está entendendo? A lepra do pecado, ela existe. E ela consome a alma. Então, que nesse vídeo fique claro. Jesus restaura o corpo, a alma e o espírito. Ele faz uma transformação total. E se porventura você está me vendo falando sobre esse assunto e você não consertou a sua vida com Cristo, está na hora de acertar isso daí. Se você não é um cristão, está na hora de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você é um cristão e se afastou, se desviou, você precisa ser restaurado. Porque a lepra do pecado está consumindo gente. Amém? Então, está na hora de você tomar uma decisão e restaurar a sua vida. Nós formos até o livro da lei, Levítico, capítulo 13, no versículo 14, 44, 45, 46, diz exatamente o que acontecia com o leproso. O 44. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça tem a praga. 45. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo. 46. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Agora veja bem, eu só li um pequeno texto, mas lá no Levítico fala o seguinte: se aparece uma mancha no cidadão, ele observa a mancha, ela vai crescendo, vai ficando insensível. Ele tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote examina a mancha e se a mancha é inconclusiva, ou seja, não dá para saber se é lepra ou não é, ele põe o homem em quarentena. Ele é separado e fica lá durante um tempo até verificar se a mancha progride ou não. Se progredir e ele constatar que o homem está leproso, então ele vai ser separado da família, separado da sociedade, vai ser banido e vai embora, vai viver do jeito que puder lá fora. Normalmente, os leprosos se reuniam no Vale dos Leprosos ou na Vila dos Leprosos, um nome que não tinha um nome definido. Normalmente um lugar onde houvesse água, que eles pudessem fazer algumas tendas, e ali se aglomerava todos os leprosos banidos da sociedade. Esse leproso que Jesus encontrou, com certeza viveu tudo isso, passou por tudo isso. Um dia ele constatou a mancha na pele, ele foi até o sacerdote examinou, colocou em quarentena. Depois de verificado que era lepra, ele era banido da sociedade. Vamos imaginar que esse homem tivesse família, ou que ele fosse um pai de família. Então o sacerdote mandava, vai lá, se despede de todo mundo e sai fora. Quando eles iam para o Vale dos Leprosos, ali eles ficavam esperando a morte. O corpo ia sendo tomado pela lepra, e ele ia morrendo progressivamente. Agora, o curioso é o seguinte: a lepra, ela dificilmente mata.
O que mata são as infecções oportunistas que aparecem. Nisso, a lepra tem uma certa semelhança com a AIDS. A AIDS também o que mata o aidético são as infecções oportunistas. Vamos imaginar o seguinte, eu estou leproso. E de repente, as minhas costas, as manchas aparecem e eu fico insensível. E sem querer eu machuco. Imagina que uma mosca varejeira pousa ali e coloca seus ovinhos. Os ovos geram bichos que penetram no meu corpo, que formam uma bicheira enorme e eu não sinto nada. Eu vou sendo comido vivo. Eu não sinto nada. A lepra é assim. Você está me entendendo? Agora, esse homem foi até o Vale dos Leprosos. E ali todo mundo estava vivendo o drama que ele estava vivendo. Ninguém tinha perspectiva de vida. Ninguém tinha perspectiva de futuro. Estava ali para morrer. Morte lenta, inexorável, sem chance. Estava todo mundo ali, morrendo em vida. Você está entendendo? Era a situação que ele estava vivendo, é a situação que ele viveu. Aí talvez alguém fale, mas, fulano, como que Deus estabeleceu uma lei como essa? Que o sujeito era banido para morrer sozinho? Era uma lei profilática. Ou bania um só e ele acabava sozinho, ou a lepra ia pegar na família, pegar nos amigos, nos vizinhos, e quem sabe na cidade inteira, morria todo mundo. Por incrível que possa parecer, era duro, era cruel, mas era profilático. Afastava o leproso, ele morria sozinho, e os outros permaneciam vivos. A lepra é uma doença infecto-contagiosa. Ela destrói o corpo, ela mata mesmo, mas mata lentamente. Então essas pessoas eram separadas. Era uma forma de vencer a doença. Agora imagina ele lá, no Vale dos Leprosos, ou na Vila dos Leprosos, com outros leprosos, sobrevivendo. Aí de repente chega uma notícia. Olha, o Messias veio. Ele está passeando pela Galileia, salvando, curando, batizando, libertando. A boa nova do Evangelho entra naquele lugar. Imagina só. É como uma luz brilhar na escuridão. É como você jogar uma tábua para um homem que está naufragando. A tábua da salvação. Você está me entendendo? A chance do leproso de ser curado, de sair atrás de Jesus, estava ali. Talvez ele tenha perguntado para alguém, fulano, vamos comigo? Vamos procurar o Messias, vamos procurar Jesus, vamos procurar a cura, vamos procurar a salvação, vamos procurar a libertação. E ninguém quis ir com ele. Medo. Eles tinham que andar na rua e dizer, imundo, imundo, eu sou imundo. Estava naquele texto que eu li num vídeo anterior. Imundo, imundo. Se alguém visse ele e ele se aproximasse de alguém, poderiam apedrejá-lo. Ele poderia até morrer a pedradas. Por quê? Porque ele tinha que se afastar, ele estava banido. Então existia sempre o medo de sair daquele lugar e ir atrás do Messias. Talvez ele tenha convidado pessoas, mas ninguém quis ir com ele. Ele foi sozinho. Doente, cansado, fraco, debilitado, caminhando por aqueles lugares até encontrar Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus estava num monte. E quando ele terminou de pregar, ele ia descer do monte. Uma multidão estava junto com ele. E você pode imaginar? Você pode imaginar? Um monte, Jesus
E um leproso chegando. Imundo! Imundo! Eu sou imundo! Aí quando a voz dele foi ouvida, você pode imaginar a multidão abrindo um corredor. Imundo! Imundo! Eu sou imundo! Aquele corredor se abre. Talvez até alguém lá no meio falasse, nossa, o que esse cara está fazendo aqui? Ele é um leproso, ele está todo sujo, todo imundo. Vamos deixar ele? Não, olha o mestre aí. Não joga pedra nele, não. Vamos ver o que vai acontecer. Aquela expectativa. O que será que vai haver? E ele vai caminhando pelo meio da multidão. O silêncio, a expectativa. Aí a Bíblia diz que ele chegou diante de Jesus e o adorou. Adorou. Olha que coisa. Como é importante aprender, como é importante acostumar a adorar a Deus. Ele adorou. Não sei se você está acostumado com isso, mas é uma coisa que a gente precisa exercitar, precisa aprender, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele quer ser adorado e a gente precisa adorar a Deus. Aí o leproso ajoelha, adora, e Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Ele diz, se quiserdes, bem podes curar-me. Quero ser limpo. E a Bíblia diz que Jesus toca nele. Meu querido, alguém pode dizer, mas ele está contrariando a lei. Ele está tocando num homem imundo, né? Ele nunca tinha pecado, ele nunca tinha descumprido a lei. Mas o outro poderia dizer, não, mas o homem já não está mais imundo, ele foi curado, ele está livre, ele está liberto, está são. Olha com que facilidade Jesus faz uma obra dessa, um milagre. Se quiseres, bem podes curar-me. Quero ser limpo. Concomitantemente, a graça de Deus cura o leproso instantaneamente. Aquela situação deteriorada do corpo, tudo volta ao normal na frente de todo mundo. E lá dentro da alma também acontece uma limpeza, a salvação eterna. Aleluia. Sabe, o milagre de Deus está diante de nós. O poder de Deus está diante de nós. Jesus de Nazaré. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele promove sinais, prodígios, maravilhas. O que você quer dele? É só tocar nele pela fé, ou ele toca em você pela fé. Nesse caso, foi ele que tocou no leproso. E o leproso foi curado. E pela fé. Deixa Deus fazer a obra na sua vida pela fé. Deixa as coisas acontecerem pela fé. Receba a sua vitória nesse momento, pela fé em Cristo Jesus.